Ô Su, põe para mim Salmo 118, 24. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Todos os dias são dias de vitória de Deus. Todos os dias nós temos que ser felizes, agradecer por tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu, porque se nós abrirmos nossos olhos carnais mesmo, e olhar por pessoas que estão por situações muito piores que a nossa. Eu tive uma experiência, terça-feira eu fiz a minha primeira sessão de quimioterapia, lá no Hospital do Câncer em Londrina, e do meu lado tinha uma senhora de 71 anos, ela é da congregação cristã, e um exemplo de fé. Ela teve câncer no útero, ela passou por 2 ou 3 cirurgias, e lateral assim, ela estava falando lá, e não fecha, não consegue cicatrizar, tem que ficar trocando curativo, tudo. E ela falou, eu tinha um cabelão que vinha na cintura, perdeu, ficou careca, aí passou, começou a nascer cabelo, o cabelo dela está mais curto que o da Suzana, um pouquinho assim, e agora atacou o pulmão. E ela estava por outra sessão de quimioterapia, estava falando, vai cair tudo meu cabelo de novo. Uma senhorinha gordinha, baixinha assim, ela é pernambucana, cearense, aquele sotaque meio... Aí ela falando que, na verdade, ela nem poderia estar ali, ela tinha que tomar na cama, por causa das feridas dela, mas não tinha vaga, colocaram ela ali naqueles poltrona, né? E ela falando, em tudo dai graça, seja grata a Deus, porque tinha as pessoas lá, né, do mundo, era 6 pessoas em cada ala, né? A Carmen conhece lá, né? Então, são 4 alas de 6 pessoas separadas assim, pessoa reclamando lá, e ela em tudo dai graça, citando versículos da Bíblia, e ela falou, não reclama não, pessoal, porque nós estamos muito bem aqui, tem pessoas bem pior que nós. Aí ela citou um exemplo de uma amiga dela, o marido está desempregado, mora de aluguel, a mulher está com câncer, quase terminal, tem uma criança de 4 anos que está entubada, o dono da casa querendo a casa, porque já faz meses que eles não pagam aluguel, parece que já cortaram água e luz, não tem o que comer. Ela falou, e nós aqui? Nós estamos comendo, estamos passando por aqui. Você tem que ver o ato de fé daquela mulher. Por que eu quis isso aqui? Esse é o dia de vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Seja feliz com o que você tem. Ore, que nem o pastor falou no último culto, Deus tem muito para nós temos que pedir, Deus Ele quer o melhor, mas se contenta com o que você tem hoje, se contenta com a tua saúde, se você tem um probleminha, se contenta, porque se você olhar para trás, você vai ver que tem gente muito pior do que a tua vida. Então não murmure, louve a Deus todos os dias, agradeça, dai graça em tudo, irmãos, porque você murmura talvez por causa de um detalhinho na tua vida, mas se você for ver, que nem o caso desse testemunho dessa mulher, dessa amiga dela, a situação, você já imaginou? O marido desempregado, um filho de 4 anos entubado, e a mulher com câncer terminal. Qual que é o psicológico de um rapaz desse? Rapaz novo. Ela falou que a moça é nova, 30 e poucos anos, rapaz também. Então, em tudo dai graça na tua vida, porque tem muitas pessoas passando por coisas piores do que a nossa, do que a tua. Então agradeça a Deus por tudo que você tem, pela tua casa, pelo teu carro, pelo teu emprego, pelas tuas vestes, pelo teu alimento, irmãos. Peça sim mais a Deus, mas agradeça a Deus pelo que você tem hoje. Amém? Quem trouxe seu dízimo e oferta?
Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A paz, irmãos. Eu queria dar um testemunho rápido, que eu comentei com o Paulo, falou, você não falou. Sábado, agora, a gente foi em Santo Antônio, saímos de manhã, né? Fomos para Santo Antônio da Platina. Saí eu e o Paulo com o carro, fomos aqui para o Barra do Jacaré e estava voltando de Santo Antônio e ia passar em Abatiá. Ali um trecho ali de uma reta, na entrada de umas fazendas ali de Santo Antônio, a gente ia cruzando com uma caminhonete, uma Hilux, só que o condutor da Hilux estava com aqueles tanques de combustível na carroceria, mas não estava amarrado. A hora que ele deu na reta, o tanque saiu da caminhonete e veio na pista, veio para o lado do nosso carro. A hora que eu vi, eu falei, eu assustei, eu fiz errado. Eu pisei no freio, dei uma segurada, o carro dançou. Mas assim, ele levantou, caiu, deu 2 viradas e parou. E eu consegui controlar o carro também. Assim, foi por Deus. Falei, eu consegui controlar o carro, porque na hora, assim, eu assustei. Que eu não entendi, eu vi que vinha vindo alguma coisa, mas não entendi o que era, por que aquele negócio estava vindo. Aí depois que a gente foi ver que era um tanque, assim, foi muito de Deus, foi um livramento assim, muito grande. Um cuidado de Deus ali naquele momento, porque do jeito que eu freiei, o carro poderia ter capotado. Eu falei, o carro foi segurado pelos anjos, o tanque foi segurado, porque foi uma coisa assim muito, muito extraordinária para mim. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vou pedir para o Paulo e a Suzana virem aqui na frente, nós vamos orar pela vida deles. Agora diga assim, Papai do céu, nós como igreja, te agradecemos por essa família. Queremos uma unção especial. Uma força tua, Pai, para que os teus planos, os teus propósitos, seja feito na vida deles e na nossa vida, através da vida deles também, para a glória de teu nome. Amém. Deus, eu abençoo tua igreja, teu povo. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo essa família, Pai, em nome de Jesus. Que essa família, Pai querido, fique assustada e admirada, Deus querido, com a tua presença na vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Glória a Deus. Nós estamos insistindo na questão de oração. Por quê? Porque o povo de Deus, ele tem que compreender uma coisa. Crente, querido, que não lê a palavra, que não medita na palavra e também não ora, não tem chance. Você pode decorar a palavra, você pode ser um mestre na palavra, obedecer a palavra, mas se você não for uma pessoa de oração, não tem chance. A pessoa que não é pessoa de oração, ela não tem comunhão com Deus, ela não prioriza Deus. Então, para nós priorizarmos a Deus, nós temos que tirar um tempo todo dia para ficar só na presença dEle. E se você vai ficar na presença dEle, você precisa ser sábio, você tem que falar assim, não, eu vou ficar na presença de Deus, mas vou produzir. Mas eu não quero que nós ficamos na presença de Deus, orando e perdendo tempo. Então nós temos que aproveitar o momento que nós estamos na presença de Deus, e a gente pode passar a vida inteira, querido, orando muito e tendo pouca resposta. Orando muito e não tendo comunhão com Deus como deveríamos ter. Então vamos dar um exemplo.
né? Eu posso falar lá no meu trabalho. Eu estou lá no meu trabalho, né? Então vamos dar um exemplo bem simples. Eu posso trabalhar muito, eu posso tentar fazer as coisas tudo certo, eu posso fazer coisas e não atingir o objetivo. Então, o foco da gente tem que ser o objetivo, o propósito. Nunca você, querido, vai ser sábio você olhando as circunstâncias. Uma das maiores lutas que nós temos é que você sabe que você tem uma mente de pobre, por quê? Porque o pobre, ele pensa pessoas, né? O nobre, ele pensa ideias, luta. Então vamos dar um exemplo. Se eu errar na minha vida de oração, não, o problema não é eu errar, o problema não é orar errado, o problema é o resultado. Né? Igual lá no meu trabalho mesmo, eu não ligo de errar, pode errar. Agora eu fico doido da pessoa que está errando, ela não vê o resultado daquilo. Entende? O resultado. Agora olha bem, mesmo nos erros nós temos que aprender. Nós temos que aprender, temos que tirar vantagem dos erros. Então, se nós ficar, estou orando, mas não está acontecendo, por quê? Porque você não está buscando, onde eu estou errando? Por que eu estou errando? Então, a primeira coisa, como é que aprende a orar? Orando. Como é que você vai consertar a sua oração? Errando. Né? Agora, como é que você vai querer acertar e você vai achar seus erros? Porque você vai ver que não está dando resultado. Pegaram? Então, olha bem, você vai ter prejuízo. Vamos dar um exemplo, né? Se você não orou, e agora você não está prosperando, porque você orou errado, né? Mas pode ser também que você não estava aproveitando as próprias circunstâncias para poder se consertar. Então você tem que orar corretamente e também agir corretamente. Como é que eu vou descobrir, como é que eu vou me aperfeiçoar? Eu vou ver aonde eu posso tirar proveito. Como é que eu tiro proveito nisso aqui? Né? Como é que eu tiro proveito desse erro hoje? Errei, vou falar assim, bom, em vez de eu ficar dando desculpa, o que eu vou fazer? Eu falo assim, olha, isso daqui, eu errei, mas se eu fizer assim, 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 sempre trazer o problema para mim. Se eu fizer assim, assim na próxima vez, aí vai dar certo. Entende? Agora, se eu der uma desculpa, então você vai estar desagradando a Deus. A gente tem que chegar, né? Até eu brinquei agora há pouco, né, com o irmão aqui, eu não lembro que ele estava falando negócio de que ele teve uma visão, né, de 2 prédios, é sobre arrebatamento, né? A visão tem a ver com arrebatamento, né? Então ele teve a visão ali. Aí eu falei para ele assim, acho que foi para a Raquel, não sei para ele, eu estava falando assim, o negócio é o seguinte, nós temos que caprichar para esse povo aqui ir para o céu. Porque se esse povo não for arrebatado, né? Acho que foi você que eu falei, né, Edmar? Se esse povo não for arrebatado, Edmar, Deus pode me culpar. E se Deus me culpar, não tem que eu falar nada. Deus falou, está falado. Se eu falar, Deus, mas quer dizer, eu não vou, eu estava falando para ele, eu não vou poder dar desculpa, porque Deus falou, está falado. Então eu não quero ser culpado. E para mim não ser culpado, vocês vão ter que ser arrebatados. Porque se vocês não for, né, eu sou culpado. O Moisés, quando ele ia orar, né, com o povo, né, e o povo estava em rebeldia, Deus não estava contente com o povo. Sabe como é que Deus falava para ele? O teu povo, Moisés. Era assim, era o povo de Moisés. Mas quando Deus estava contente com o povo, ele chegava em Moisés e falava assim, Moisés, o meu povo, Moisés. Vocês estão entendendo? Então, o líder, gente, ser patrão, ser o líder de alguma coisa é o maior pepino que tem. Né? E é bênção assumir culpa. O maior problema das pessoas é dar desculpa. Não, transferiu a culpa, perdeu a bênção. Por quê? Jesus, ele assumiu toda a nossa culpa, né? Por isso ele foi
Jesus não falou, é o povo que é ruim, Deus. Não, Jesus, ele assumiu, ele lançou sobre si toda a culpa, né? E nós, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós estamos fazendo Jesus pagar a nossa culpa. Pegaram, gente? Então vamos dar um exemplo. Suzana trabalhando lá comigo, lá no ministério, lá na loja. Então, quando ela comete um erro, o problema não é o erro, o problema é o prejuízo financeiro que ela me deu. Porque ela não está ali para dar prejuízo, ela está ali para ganhar dinheiro. Aí o que ela tem que ficar preocupada? Não é de dar uma desculpa, pô, eu tenho que errar menos, eu tenho que ajudar mais, para mim não dar esse prejuízo para o patrão. Então, quando você vai com Deus, também é a mesma coisa. Você não tem que ficar olhando muito porque que você pecou, você tem que chorar pelo prejuízo que Deus está dando. Está tendo. Pegaram? Então, por exemplo, eu não tenho que ficar olhando o que eu errei ou não. Então, quem vê o objetivo é isso. O patrão, ele não está chateado de você ter errado, ele está preocupado com o prejuízo e não está ali para isso. Nós não estamos aqui. Eu não estou aqui, querido, eu tenho que aproveitar todas as circunstâncias para nós tirarmos proveito. Amém, querido? Então, olha bem, todos os homens de Deus, que Deus usou, teve uma visão. E quem tem a visão, ele carrega a visão. Então vamos dar um exemplo assim, uma coisa que você tem que aprender. José, ele começou a ter uma visão. Deus tinha um propósito para ele. Ele abraçou aquele propósito, começou a contar para os outros. O que aconteceu? Se ferrou. Os irmãos deles ferraram ele. Moisés e o que Josué fez? José fez. José, em cada situação, ele ficou firme na promessa, ele tirou proveito dela, só pensando em não pecar contra Deus, em acertar. Então ele foi trabalhar para Potifar, sendo um príncipe, mas foi um bom escravo. Foi para a cadeia, foi um bom presidiário, né? Acabou sendo governador do Egito, mas ele teve que passar pelo processo. Então, quando você pega e não usa o processo, Deus não vai poder cumprir o propósito dele na tua vida. Josué, o que ele fez? José tirou proveito do processo. Então, quando Deus tem um propósito na minha vida, as lutas, os problemas que eu passo, fazem parte do processo. E para mim aproveitar esse processo, igual José, porque Deus tem um plano, né, para a minha vida, eu tenho que aproveitar todos os momentos difíceis da minha vida e tirar proveito. Gente, não tem jeito de tirar proveito sem ter uma vida de oração. O problema que você teve ontem, que você está carregando, as suas mágoas, seus ressentimentos, suas coisas, fazem parte do processo que Deus tem para a tua vida. E você só vai poder tirar proveito dele na oração. Tudo que aconteceu na tua vida, que te chateou, que você está carregando, você tem que colocar a tua vida de joelho e contar para Deus, só você no teu quarto, sozinho ali, ó. Resolve no teu coração. Deixa Deus, entende? Mudar a tua vida dentro do processo. No tempo certo, Deus levanta cada um de nós. E Deus ama todos nós. Só que Deus ama, querida, aquele que é teu inimigo. Sabe a pessoa que você tem problema com ela, você não gosta? Deus ama ele também. Deus me ama, Deus ama a pessoa que me magoa, que me maltrata, que me dá problema. Ele ama os freguês xarope que eu tenho, Ele ama os membros do ministério que me trai, que fala de mal de mim nas costas, que não anda comigo, que com visão dividida. Deus ama todo mundo. Deus tem um plano para cada um. Então eu tenho que colocar em oração com muito cuidado para pedir que Deus abençoe aquela pessoa. Quando você vai orar para uma pessoa, quase todo mundo tem problema com pessoa, né? Então quando você vai orar para uma pessoa, a primeira coisa que você tem que pensar, fala assim, o que eu desejar para essa pessoa, Deus vai me dar dobrado. E o que eu vou falar, vou orar para ela, vai ter que passar por mim para chegar nela.
Então Deus só vai poder dar algo para você, entendeu, né? Se passar por você. Então, se você na oração tiver orando de mau grado para a pessoa, aquele mau grado vai primeiro passar para a tua vida e você vai sofrer as consequências antes. Então eu tenho que orar amando as pessoas como a mim mesmo. Pegaram? Então tem um problema com uma pessoa, falou: Deus, eu quero que o Senhor tenha misericórdia. Deus, faz essa pessoa prosperar. Dá saúde para ela. Entende? Por quê? Porque se eu fugir do princípio de Deus, querido, eu vou perder toda a minha vida de oração. Tudo que eu fizer, eu vou ficar patinando no lugar. Deus tem prosperidade para você, você não vai prosperar. Deus tem um ministério para te deslanchar, não vai acontecer. Aonde você pôr a mão, em vez de dar lucro, você vai dar prejuízo. Mas para isso nós temos que então tirar proveito da nossa vida. Pode ver, ó, a maioria, quando tira eu do negócio, quando você tira você do negócio, você olha para as vidas das pessoas, você sabe quem não vai prosperar, porque as pessoas são, em vez de tirar proveito do problema, são teimosas em ficar convivendo com aquilo. Então nós temos que tirar proveito das coisas para nós mudarmos. Deus precisava preparar José, entende? Com fidelidade, com persistência, com lealdade, com habilidade para administrar, para tudo, né? Então José passou toda aquela circunstância. Então diga comigo assim: quem não estiver disposto a passar pelo processo, nunca vai alcançar o sucesso. A promessa, falei. Acho que promessa fica melhor, né? Sucesso é coisa do mundo, né? A promessa. Glória a Deus. Então, olha bem. Para nós orarmos, nós temos que seguir princípios de oração. Mas nós precisamos organizar a nossa oração, para nós errar menos. Então a Raquel, ela vai apresentar para vocês aqui uma planilha, ao qual todos vocês devem fazer uma planilhinha, até vocês decorar, porque daí depois vocês vão pegar um hábito de orar, entende? Agora olha bem, uma das coisas da planilha, a planilha não é para você seguir ela certinho, mas vamos dar um exemplo assim, primeiro você ora para a tua família. Nem sempre vai orar primeiro pela tua família. Vai ter uma época que o Espírito Santo vai colocar uma coisa para você orar antes da família. Amém? Pode vir então, Raquel, senão eu termino meu tempo aqui. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Na última quinta-feira, o pastor estava pregando a respeito da oração, do processo da oração. Então, ele pediu para fazer uma planilha. Aqui nós vamos ter que fazer algum ajuste nela ainda, mas ali, assim como o pastor estava falando, segue um processo para dar uma ideia de como orar, porque às vezes a pessoa vai orar, ela não tem noção de como orar, o que orar, e ali eu coloquei, né, o motivo de oração, pedir perdão, agradecimento, orar pela conversão, pedir a bênção do Senhor. No caso, né, orar pela conversão. De repente, você está orando pelos teus colegas de trabalho e eles ainda não são convertidos, então você vai orar pela conversão deles. Pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles. Então, ali nós temos assim, um processo para a gente estar orando. E assim como o pastor falou, né, vai orar por você. Primeira coisa, a Bíblia fala assim que o que nos separa de Deus são o nosso pecado. Lá em Isaías fala, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, por isso que quando a gente vai orar, a gente pede perdão. Aí você sabe aquilo que você fez errado, e você já vai lá, Senhor, me perdoa, porque o Senhor gostaria que eu fosse assim, 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 mas eu não tenho feito aquilo que o Senhor tem pedido. Então, você sabe as tuas falhas, você vai estar orando, pedindo perdão pelas tuas falhas.
E é importante saber que muitas vezes você está orando, aí você fala, mas eu não estou vendo nada acontecer. Ali no nosso mundo físico, realmente nada está acontecendo. Mas no mundo espiritual, muita coisa está acontecendo. Até na terça-feira mesmo, lá em Amélia, o pastor estava ensinando a respeito da oração. Então, ele pediu para a Fabiane, foi ensinar ela a orar pela filha. Então, ele instruiu ela a colocar a mão na cabeça da Júlia, e então ele foi fazendo uma oração, ela repetindo aquela oração pela filha dela. Então, assim, olhando, até foi uma oração simples, mas ali no mundo espiritual, muita coisa aconteceu. O Dorival teve uma visão que a hora que ela começou a orar, então veio assim uma bola de fogo do céu, aquela bola explodiu, e dali saiu serpentes e muitas coisas assim, e logo depois um livro foi aberto. Então, para a gente ver, às vezes você pensa, eu estou aqui orando, não estou vendo nada acontecer. Mas, no mundo espiritual, coisa está acontecendo. E na Bíblia, nós temos várias passagens. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro estava preso. E a igreja lá orando, clamando por ele. E o que aconteceu? De repente, aparece um anjo do Senhor na prisão, vai abrindo as portas, e de repente, Pedro se vê livre, vai lá na casa dos irmãos, onde ele estava orando. Nem a menina acreditou que era Pedro. Não acredita que eu sei que era um está aqui. fantasma. Então, para a gente ver que quando a gente ora, no mundo espiritual está acontecendo. Claro, às vezes não vai acontecer no nosso tempo, mas a gente sabe que vai acontecer. Isso. Daniel mesmo, quando ele começou a orar, ele ficou lá 21 dias orando. Quando o anjo apareceu para ele, o anjo falou, olha, o primeiro dia que você orou, Deus já deu aquilo que você pediu. Então, o que nós temos que fazer é perseverar em oração. Lá em Tessalonicenses fala para a gente orar sem cessar. Então, o crente tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de leitura da palavra, porque isso é crescimento. E se a gente não for arrebatado, a culpa vai ser do pastor. Esse é o problema. Então, para a gente ver como que é importante. E outra, quanto mais a gente ora, mais a nossa fé é fortalecida, mais nós vamos crescendo, mais você vai ver a unção do Senhor vindo sobre a tua vida. Então, a gente vê que não tem, o único meio que tem é a oração. É uma ferramenta que Deus nos deu. Jesus orava. Jesus passava a noite no monte orando. Todo sábado, que eles tinham o costume do sábado ir na sinagoga, na igreja. Todo sábado Jesus estava na igreja, Jesus passava a noite no monte orando. E por que nós não vamos orar? Quer unção, quer poder, tem que orar. Vamos supor assim, eu estava bem relaxado na minha oração, para orar 15 minutos, as coisas estavam, Então, o que eu fiz? O Espírito Santo mandou, está mandado. O que eu fiz? E ele não mandou só eu, mandou nós, orar. Eu travei meu relógio. Enquanto não dá mais de 1 hora, eu não saio. Pode perguntar para minha esposa, eu fico lá. Depois que eu orei 1 hora, talvez eu ore mais um pouquinho, não, mas daí eu me sinto livre. Por quê? Porque a gente tem que se disciplinar. Não porque essa disciplina, ela tem tanto valor assim, mas ela é necessária e ela rompe o mundo espiritual por causa do porquê que você está fazendo. Você está fazendo para você se disciplinar. E na hora que você está se disciplinando, aquilo já conta como um ponto bem grande, porque o diabo, mesmo você tendo preguiça, mesmo você estando com dificuldade, mesmo estando com luta, o diabo, querido, ele perdeu. Ele perdeu por quê? Porque o diabo, ele não trabalha com negócio de vontade. Deus sim, Deus olha a tua vontade, teu coração, tudo. Agora o diabo trabalha por legalidade. Entende? Então você precisa quebrar a legalidade do diabo. Eu preciso quebrar a legalidade do diabo. Então, olha bem, aí esse tempo de oração, ele passa a ser importante porque eu tenho um propósito. Entende? Quebrar a legalidade do diabo. Depois que o diabo vê que você é teimoso, e você fica ali 1 hora, quem querer saber, logo, logo ele para de atrapalhar a tua vida de oração. Você vai começar a sentir vontade e prazer na oração. Aí é porque o diabo deixou você. Enquanto você tem luta para ficar 1 hora orando, é porque o diabo não está deixando você orar.
Eu conheço o demônio, as pessoas não acreditam. Mas se um demônio, se ele quiser agir na tua vida, ele não precisa estar na tua vida. Ele, de quilômetros de distância, ele só olha para você, ele faz você ter preguiça, ele faz você te sentir. Um principado de uma cidade, querido, nós já tivemos visão disso tudo muitas vezes. Um principado de uma cidade, ele só faz assim na cidade, ó. Fica a mão estendida. O que aquele principado começa a acontecer na cidade. Se for uma pombagira, aquela cidade começa a ter adultério, prostituição, tudo quanto é coisa assim que vai. Se for um demônio de tristeza, de depressão, se for um espírito que traz enfermidade, um Exu, né, desses que traz enfermidade, aquelas enfermidades começam a ser. Então, como é que eu fico livre desse tipo de demônio? E o inferno inteiro, querido, ele é mandado para não deixar o povo de Deus orar. O inferno inteiro, ele é convocado, a principal missão de Satanás é não deixar o povo orar. Só que ele não pode impedir se você for determinado. Se você colocar o relógio ali, é uma hora, e você ora para o Espírito Santo. Espírito Santo, essa noite mesmo eu fui dormir cansado pra caramba. Eu falei para o Espírito Santo, está difícil para mim tirar essa hora de oração, porque eu também preciso descansar. Porque lá na loja o negócio está arrochado. Eu falei, eu preciso descansar. Só que eu coloco na tua mão, tá, Espírito Santo? Coloco na tua mão. O Senhor dá um jeito para mim. Aí o que está acontecendo? Estou dormindo igual uma pedra. Quando dá 10, 15 para 6, eu acordo, perco o sono, e dá uma vontade de ficar na cama, né? Porque eu perco o sono, mas dá preguiça, sabe, gente? Dá vontade de não levantar. Aí eu levanto, já começo a adorar, já vou lá na sala, dobro o joelho. Aí se ele me acordar 3 horas da manhã, é 3 horas da manhã. Se acordar 4 horas, é 4 horas. Mas a primeira coisa, eu me disponho, fico ali percebendo, opa. Então, o Espírito Santo, ele te leva, ele te ajuda. Mas você tem que pedir. Pede para ele. Entende? Um pouquinho de luta tem, tá, gente? Você tem que saber. O Espírito Santo não pediu não, porque eu fiquei com uma preguiça, não consegui levantar. É nada, é que você não quis. O Espírito Santo vai fazer algo assim, querido, mas você tem tua parte também. Não é, Raquel? A gente tem a parte da gente. As pessoas pensam assim, que o pastor conta, parece que é tudo fácil, né? Tudo simples. Igual mesmo, né? A turma vê. Quem me conhece desde o começo sabe que tudo que aconteceu na minha vida é fruto de palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração, um ato profético, é tudo fruto disso, porque capacidade, educação e coisa, eu não tenho nada para ser abençoado do jeito que eu estou hoje. Mas a turma esquece que é 30 anos, e hoje, querido, eu vejo, ninguém quer pagar o preço que a gente pagou, a turma não quer pagar o preço. Entende? Não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço em finanças, não quer pagar o preço em oração, não quer pagar o preço em palavra, não quer pagar o preço profético. Tem que pagar o preço. Aí acha que vai dar certo ainda. Coitado. Tem que ter juízo. Essa questão que o pastor está falando da oração, de enfraquecer o poder das trevas, de tirar o domínio de Satanás, isso nós vemos lá em Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo escreveu: o mistério da iniquidade não opera com todo o seu poder, por causa daquele que o detém, que é o Espírito Santo habitando em nós. Quanto mais nós oramos, mais nós atraímos a presença do Senhor, e mais o poder das trevas vai sendo dissipado, vai sendo aniquilado. E isso é fato, basta a gente observar quando a gente começa a orar pela cidade, por exemplo, diminui os crimes, diminui os roubos, e isso é fato, a gente tem constatado isso. Por um bom tempo, o pastor e o Dorival ficaram orando na nossa rodovia aqui, porque estava tendo muito acidente, né, muita morte, e por um bom tempo os acidentes cessaram. Então, para a gente ver
o poder da oração e Deus ele tem prazer em responder a nossa oração. Eu até compartilhei na terça-feira lá, uma vez para ver como que Deus ele vai fazer de tudo para responder a nossa oração. Uma vez eu assisti na televisão e saiu a notícia lá que tinha morrido um cantor de rock muito famoso, e eu conhecia a vida deles. Eu falei, nossa, que judiação. Pelo histórico deles e pela Bíblia, o destino deles seria o inferno. Então, na hora eu pensei, que dó, tanto talento e foi para o inferno. Aí, um sábado, eu liguei a televisão, estava passando uma pregação, eu fiquei assistindo, aí, de repente, aquele pastor começou a testemunhar. Aquele cara que morreu fazia parte do... Nossa, fugiu dos Rolling Stones? Eu acho que isso. Então, daí esse pastor contando que o Emerson Fittipaldi chamou, esse cantor estava doente, o Emerson Fittipaldi chamou ele para ir lá e tal, ele foi, o cara era milionário, morava num castelo maravilhoso e tal, e quando ele chegou lá, começou a falar de Jesus para aquele rapaz, ele ficou assim meio, né, rejeitando, claro, e ele foi falando, aí de repente o Espírito Santo trouxe para ele, que quando aquele cara era pequenininho, tinha uma senhorinha de óculos quadrado que sempre orava por ele, colocava a mão na cabeça dele e falava, George, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Aí quando ele revelou isso para esse cantor, ele levou um susto. O cara foi impactado com aquela palavra. Tudo que o pastor tinha pregado para ele não resolveu nada, mas com aquela palavra de revelação, ele foi impactado. Aí nisso ele falou, tem uma coisa, para testificar que é Deus que me mandou aqui, a última vez que você viu aquela mulher, você tinha 18 anos, ela colocou a mão na tua cabeça, falou que Jesus te amava e Jesus tinha um plano na tua vida. Quando ele falou isso, daí aquele rapaz se prostrou. Aquele rapaz se prostrou, eles passaram ali 3 dias testemunhando, evangelizando eles, foram batizados no Espírito Santo e 3 meses depois ele morreu. Então quer dizer que Deus fez eu assistir aquela pregação para ver que aquele rapaz não tinha ido para o inferno e que Deus tinha usado os meios dele para salvar aquele rapaz. Então às vezes a gente está orando por alguém, a gente acha que aquela pessoa nunca vai se converter na vida, mas Deus vai fazer os meios dele para que aconteça o milagre. Vou dar um exemplo bem simples para vocês sobre vida financeira. Então, eu orava e eu sempre falava para a Rose, porque nós passávamos uma luta para fazer compra. Então, sempre, não importava quanto que eu ganhava, eu tinha que guardar um tanto de dinheiro. Então, eu tirava o dízimo, tirava o mesmo tanto do dízimo e colocava na poupança. Só que daí, para aquele dinheiro dar, eu tinha que fazer um malabarismo, mas eu fazia sobrar e depois guardava mais um pouco na poupança. Então, era tudo marcado, tudo feito, e nós não fazia nada, não importava o que for, até comida, mudava a comida, mas não gastava. E daí eu falava assim para a Rose, Rose, vai chegar um dia que a compra para nós, que hoje é a maior luta, vai ser trocado. Vai ser trocadinho. Nós não vamos nem contar, nós não vamos nem fazer conta da compra. Né? E hoje, ainda eu faço conta da compra, sabe, gente? Mas, se for ver, né, então a gente paga... Vamos por lá, a gente faz de compra lá na loja, a gente compra mais de 1 milhão de pneu por mês. 1 milhão, 1 milhão e 200. Então, é difícil a semana que nós não paga aí 300, 400, 500 mil de boleto. Né? Aí o que acontece? Né? A compra se tornou uma mixaria. Uma coisa que irrisória, perto do que nós pagamos de conta por dia. Então, o que é isso? Isso é orar, né? Obedecer a palavra e agir praticando. Então, a prática, como é que vai sobrar dinheiro para um dia você ter uma vida coisa? Você tem que orar. É igual ter uma vida de oração. Para mim ter a vida de oração, o que eu comecei a fazer? Comecei a orar a respeito. Né? Para me emagrecer, o que eu fiz? Comecei a orar a respeito.
né? Tanto é que eu emagreci até mais do que devia, depois comecei a orar. Falei, Deus, eu exagerei, né? Agora me ajuda aqui que eu preciso encorpar um pouquinho, né? Porque está todo mundo achando que eu estou doente. Mas vocês veem como é que a oração funciona. Entende? Então a gente vai orando. Eu oro e não tenha pressa. Porque não vai. Você pensa que você vai orar, daí já vai acontecer as coisas? Não, parece que nem vai acontecer. Demora às vezes. Ruim. É igual eu estava falando para o gordo agora, ele chegou aqui dando mancada, né? Aí eu falei, ô gordo, o problema aí não é você estar machucado, o problema é teu peso. E agora para sarar? O peso vai ser contra ele. Igual o Júlio, né? Eu falei assim, o que vocês fazem? Eu não estou falando mal de gordo, mas por que não orar para emagrecer? Senhor, eu vou orar, Deus. Aí, de repente, vai vir um estímulo e vai ter que ter um esforço. Vamos dar um exemplo. Vem um estímulo para mim controlar a caloria, né? Aí eu vou lá aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na nutricionista, ó, eu quero emagrecer, ela vai me dar uma coisa. Aí vai ter uma dificuldade? Vai, mas você vai notar que está normal aquilo, porque você está conseguindo. Se você não tivesse orado, você não ia conseguir. A gente faz, é igual orar, agora vai vir um tempo aqui, que o Espírito Santo vai despertar vocês para orar. Só que não vai pensar assim, que se você for frouxo, você tem que ser valente. Para emagrecer, tem que ser valente. Tem que fazer sua parte. Deus não vai permitir a tua dificuldade ser maior do que as tuas forças. Então você vai ser culpado do seu fracasso. Porque a Bíblia fala bem claro, fala assim que Deus, Ele não deixa que a tentação, as provações vai além da nossa força. Que antes que ela nos destrua, Ele providencia o escape. Pegaram? Outra coisa, você tem que saber que se você orar dentro dos propósitos da palavra, gente, a oração de quem que Deus responde? Do justo. A oração de quem que Deus não responde? É o contrário. Então diga comigo, toda verdade tem um paralelo. Então, por exemplo, se a Bíblia mostra que Deus responde mais o justo, então agora olha bem, agora o que eu tenho que fazer? Para mim ser um homem de Deus, eu preciso ser justo, porque as minhas orações precisam ser respondidas. Entende? Aí vamos dar um exemplo assim, eu venho na igreja porque eu sou manipulado, porque eu sou religioso, porque o pastor... Não, eu venho na igreja porque é princípio. Se eu não reunir com os irmãos, eu não sou igreja. Se eu não sou igreja, eu estou fora. Então, eu vou ser igreja. Então, não falta nos cultos. Eu vou me reunir com meus irmãos. Quero ser igreja, não quero ser qualquer igreja, eu quero ser a igreja. Aí, o indivíduo é igreja, o indivíduo é a igreja. Mas só se ele se reúne com outro irmão. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E cada irmão é um membro do corpo. Então eu vou ser membro do corpo. Então olha bem, todas as coisas que vão fazendo com que nós temos eficácia em Deus, chama-se o porquê. O porquê de tudo. Por que eu não posso errar? Não é o erro é de menos, é por que eu não posso errar que é importante. Aí você descobre tudo por que você não pode errar, fica nervoso com o porquê. Fica no foco do porquê. Aí você não vai ter problema com pessoas. Aí aquela pessoa que te criticar, que te chamar a atenção, você não vai olhar como tensão, como coisa, você não vai olhar como nada pessoal, você vai falar assim, estou aprendendo. Muda, não muda? Mas o pobre fica falando, pô, dá uma desculpa. Entende? Aí a gente é uma desgraça. Então nós temos que ser o quê? Nós temos que ser pessoas inteligentes. Fala assim, o nobre pensa propósito. Vamos dar um exemplo. Nós estamos coisando a cozinha aqui. Por que o pastor quer que nós façamos serviço voluntário? Não é fazer serviço voluntário. É o porquê. E se nós não entender o porquê do pastor, nós vamos ficar pecando até obedecendo. O que vai te deixar sábio é o porquê. Mas por que nós temos que vir limpar a igreja de sábado? É isso aí. Então, quando nós começamos a trabalhar o porquê, nós vamos começar a ser justo. A Bíblia diz assim, se possível, tende paz
com todo mundo. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então você tem uma vida de oração, tem inúmeros porquê. E é esses porquê que Deus quer corrigir na nossa vida. Então daí a oração vai ser importante para você e você vai vencer, porque você está tendo olhos espiritual. Amém, querido? Então sempre assim. Aí na hora que você vai orar, né, para você ter oração respondida, você sabe que se você estiver em pecado, né, impede, que faz separação entre Deus e o povo é o pecado. Se você estiver cometendo injustiça, estiver tendo problema com pessoas, não estiver seguindo princípios de autoridade, de um monte de coisa, aí também as suas orações são também impedidas. Se você dormir de mal com a tua esposa, já é o suficiente para as suas orações serem interrompidas. E aí você vai também saber que existe o porquê ser persistente na oração. Então eu vou ficar orando pelo meu filho, tem que ficar orando pelo meu filho. Por quê? Porque você vai ver que há uma batalha no mundo espiritual. Então você não está ali repetindo a sua oração. Você não está praticando fé, não. Você está fazendo o anjo atravessar, arrebentar com principado e potestade e chegar lá para responder a tua oração. Porque você já pensou, o Daniel podia ter feito uma oração um dia lá, né? E ficado esperando, né? Deixa eu fazer outra coisa agora. Trabalhar, né? Não preciso mais orar por isso, porque eu já orei, né? Senão não tem fé. Então não é questão de fé, é questão de batalha espiritual. Entende? Eu estou orando. Quando eu estou orando, né, querido, pelo meu filho, eu estou fazendo uma batalha espiritual. O meu filho está dando mico para o diabo e eu estou mandando os anjos de Deus lá batendo aquele demônio. Né? E está havendo uma guerra de altares ali, uma guerra de demônios e anjos de Deus. Então, aí vai haver estratégia, toda essa estratégia que quem está construindo ela no mundo espiritual é minhas orações. Então não é uma questão de repetição, que Deus sabe, que Deus não sei o quê. Isso aí é outro assunto, isso aí é um contexto de outro tipo de assunto, de outros porquê. Nós estamos falando aqui para você ter uma vida de oração. Pastor, por que tem que orar 1 hora por dia? Tem que orar 1 hora por dia, querido? Porque Jesus, ele dá a entender que isso é o mínimo que se pode fazer. Mas e aquela hora? Eu não tiro 1 hora para orar, pastor, mas eu oro o dia inteiro estou orando. Falei, não vale. Não substitui. Porque Jesus largava tudo, todos os homens de Deus largavam tudo e tiravam um tempo para Deus. Agora, aí depois você tem que continuar orando sem cessar. Aí sim, sai na rua, Senhor, abençoa fulano e tal, e pá. É outro assunto isso aí. É outro nível de oração. Não substitui o tempo que você termina para Deus. E vai faltar tempo aqui, nós não vamos poder explicar hoje porquê, né? Mas tem muitos porquê que tem que tirar esse tempo de oração. Amém, querido? Glória a Deus. E outra coisa, querido, não tem que ficar contando papo para os outros, que é coisa. Você pode testemunhar para estimular, né? Mas orar 1 hora por dia é coisa de pobre. É coisa de crente frouxo ainda. Porque na hora que nós estiver bom mesmo, nós vamos querer tirar dias para ficar só ali orando, tá? E outra coisa, adoração é outro assunto. Não é tirar tempo para orar e ficar adorando, não. É orando. Até o Paul Yushu fala, né, que a coisa mais difícil que tem, reunir o povo para orar. Ele falou assim, toda vez que nós vamos fazer isso, enche estádio. Aí fica lá 2, 3 horas orando, fica nada, fica todo mundo adorando. E canta uma canção, e canta outra, e o povo não ora. Ele falou, gente, reunião de oração é reunião de oração. Tirar tempo para oração é tempo para oração. Pode dar uma adorada ali? Pode, mas nós estamos falando de orar, nós não estamos falando de adorar. Né? Amém, querido? Amém.
Então nós vamos continuar ensinando sobre oração, né? Nós vamos continuar. Mas eu quero, querido, que hoje você aprenda algumas orações na prática, tá? Glória a Deus. Então vamos praticar um pouquinho? Aí nós vamos colocar essa planilha no Rei dos Reis, eles pegam como modelo, né, pastor? Cada um desenvolve a tua oração. Isso. Cada um tem o teu motivo de oração. A gente pode dar, eu pedi para a Raquel, né, dar uma instrução assim, na planilha, que eu mandei ela dar uma corrigida, assim, colocar pode fazer até umas duas, né, com prioridades diferentes. Vamos supor assim, fazer uma planilha com prioridade. Primeiro, ora por você. Depois, ora por sua família. Depois, ora pela igreja. Depois, ora pelos seus parentes. Depois, ora, né, pela cidade. Tal. Depois pode fazer uma outra planilha, né? Que primeiro, você ora pela tua igreja, pelo teu pastor, depois pelos irmãos da igreja, né? Se você puder orar. Igual, tem dia que eu estou de madrugada lá, eu começo a olhar, olho no banco, né? Porque cada um, vocês podem ver que vocês viciam sentar nos bancos, né? Então eu vou orar um por um, eu visualizo o banco. Eu visualizo o banco. Aí eu vejo, né? Igual eu orei para o Kelinho, né? Para cada um aqui, né? Porque eu visualizo o banco. Fui orando, orei por todo mundo aqui. Né? E até para os irmãos que não vieram hoje aqui, ó, orei por todos eles. Olha lá, eu não estou vendo o pessoal de Abatiá, aqueles 3 casal, eu não decoro o nome, mas daí eu falo a fisionomia, né? Para Deus, né? 3 casal de Abatiá, mas os filhos deles não vieram hoje, né? O Juba e a Mônica não veio hoje, né? Então esses assim, depois a gente vai lembrando, você vai orando, quando você está orando pelos irmãos assim, aí você vai olhando no banco, vai lembrando, né? Vai lembrando, de repente você orou por todo mundo. Orar pelos meninos da Gabine, do louvor, né? Pelo coisa, isso é fácil, né? Porque você está toda hora olhando para eles. Aí eu vou orando um por um. E nisso que eu orei um por um, querido, quando eu fui orar um por um, não deu para orar para outra coisa, porque era muita gente para orar. Aí você fala assim, eu até fiquei orgulhoso. Falei assim, ó, gente, mas tem membro lá na igreja, hein? Tem membro. Porque eu pensei que eu ia orar rápido, né? Que uma hora não deu para orar, né? Orei para todo mundo, mas acabou o tempo. Glória a Deus. Então, eu queria fazer uma prática aqui. Eu quero que vocês todos venham aqui na frente e nós vamos praticar um pouquinho. Você vai orar por uma pessoa hoje, né? Ó, então agora eu vou fazer as 2 orações para vocês, tá? Então vocês vão, tá? Escolheram? Então olha bem, agora só um ora, hein? Escolhe um aí, um vai orar, tá? Só que você vai repetir o que eu falar, tá? Tá bom? Glória a Deus. Então, ó, vocês repetem o que eu estou falando. Fala assim, toda honra, toda glória, eu dou a Ti, Senhor. Jesus, eu coloco o Kelinho nas Tuas mãos. Eu quero interceder por ele agora. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração do Kelinho. O Senhor sabe dos seus pensamentos. O Senhor sonda os caminhos da alma. Eu quero, Senhor, que o Senhor perdoe todos os pecados dele. Senhor, eu quero que o Senhor absolva ele e dê a ele a compreensão da sua vontade. Jesus, agora eu te peço que o Senhor transforme essa vida, que o Senhor livre ele do mal. Jesus, eu quero que o Kelinho seja cheio do Espírito Santo, santifique a vida dele. Espírito Santo, ajuda ele a te buscar, a te conhecer. Abençoa financeiramente.
abençoa espiritualmente. E que a sua vontade seja feita na vida dele. Senhor Jesus, todas as armadilhas do inimigo sejam destruídas, seja desfeita, porque eu quero que ele seja um homem triunfante. Envie os seus anjos e ajude ele para a glória de teu nome, e que a sua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, Kelinho, ó, eu vou falar e você vai orar por mim, tá? Eu vou falar, mas é você que vai estar orando por mim. Eu vou falar para eles orar e para você orar junto comigo. Tá bom? Então daí você vai falar assim, né? Jesus, eu coloco o Trovati na tua presença, o pastor Trovati na tua presença, tá bom? Tá? Então primeiro diga assim: Senhor Jesus, Papai do céu, Espírito Santo, a ti a honra e a glória e o poder. Papai do céu, eu abençoo e intercedo pelo Trovati. Papai do céu, eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor purifique, para que ele tenha um coração limpo e puro, para que as orações dele sejam respondidas. Papai do céu, assim como eu quero que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do pastor Trovati, em nome de Jesus. Papai do céu, que o Senhor prospere mais ainda, que as portas do céu sejam abertas para meu irmão. Papai do céu, que o Senhor mande anjos para ajudar ele, que a sua presença seja forte, porque o Senhor é o Jeová Jiré. Papai do céu, se tiver alguma enfermidade, algum espírito desavisado, querendo trazer enfermidade, que saia em nome de Jesus. Meu Pai, livra ele de toda a armadilha do diabo, para a glória de teu nome, e que a sua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu abençoo a tua igreja. Eu declaro, Deus querido, que esse rebanho é do Senhor. Eu declaro, Pai querido, que essa igreja vai ser arrebatada e que nós vamos viver, Pai, os nossos dias na terra para te dar alegria, Pai, e não tristeza, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai querido, que o diabo está amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus. Que os propósitos, Pai, que do diabo na nossa vida estão frustrados. Eu ordeno que Satanás arrume sua mala e pique a mula, Pai querido, desse povo, em nome de Jesus. Pai, mas que a sua vontade seja feita, que os teus planos aconteçam, que nós sejamos a sua alegria na terra. Sobretudo, Deus querido, eu quero que cada um aqui seja um grande ganhador de almas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É a primeira alma que nós temos que ganhar para Ti, Pai, é a nossa mesmo, Deus. Mas eu quero, Pai querido, que cada um aqui se transforme em um pescador, Pai, de almas. Em nome de Jesus, Pai. E perdoa, Pai querido, nós, ó Deus, todas as vezes, Deus, que nós somos frouxos, que nós deixamos de orar, que te decepcionamos. Mas eu quero, Pai querido, te dizer, Deus, que a Tua vontade vai ser feita para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Aproveitando esse momento, Pai, eu quero te pedir, Deus, para o Senhor ajudar a exterminar a cozinha. Que o Senhor prepare, Pai querido, as peças que precisa ali para nós fazermos o mantimento aqui, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor coloque anjos, Deus, para ajudar, Pai querido, Paulo e a sua família, Pai querido, a fazer uma dinâmica. E homens, Deus, disposto, Pai, para nós, ó Pai, que dá uma pegada ali, Pai querido, sábado, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai.
e que a sua vontade seja feita para a glória de teu nome. Amém? Glória a Deus.